Aí vou para a SADEC, que é a comentadora utilizada no material didático que a gente está trabalhando aqui no curso, que diz: o problema político é encontrar mecanismos que imponham a estabilidade das relações, sustentando uma determinada correlação de forças. Vejam, isso é profundamente inovador no debate político. Ninguém tinha falado isso antes de Maquiavel. Então, a solução para essa correlação de forças, para essa ordem, para essa estabilidade, pode ser principado, pode ser a república. Qual é o melhor? Depende das condições objetivas. Se a situação exigir um governo de força, que seja um principado. Se a situação for de maior tranquilidade e permitir a república, que assim seja. Maquiavel não faz um juízo de valor, necessariamente, entre uma ou outra forma de governo. E aí, por fim, os conceitos importantes que Maquiavel utiliza, tá a questão da fortuna. A fortuna que pode representar até 50% do sucesso de um governo. Então, a fortuna é a deusa do destino, né, da boa ou da má sorte. Os antigos acreditavam que era possível conquistar a fortuna, e aí numa visão de que a fortuna era uma mulher, e que ela era passível de ser conquistada desde que o homem, afinal de contas a política estava restrita ao homem, nessa discussão, demonstrasse virtude, virilidade, hombridade, coragem, qualidade, né, numa visão patriarcal da coisa, tudo bem? A igreja mudou um pouco isso e começou a retratar a fortuna como o simples acaso, né? Daí que vem a ideia da roda da fortuna. Não foi do Silvio Santos a ideia da roda da fortuna, né? Já é uma coisa muito antiga, uma deusa das mitologias aí muito antigas. O mais forte conquista, ou seja, aquele que usa apenas a força, conquista, mas não consegue manter o poder por muito tempo. É preciso que também virtude, ou seja, como eu acabei de dizer, se não ser amado, pelo menos ser respeitado pelos governados. Tá legal? Então a força explica o fundamento do poder, porém é a virtude a chave por excelência do sucesso do príncipe. Sucesso que tem uma medida política, manutenção da conquista. Como você pode medir o sucesso do príncipe? Se ele se mantém ou não no poder. É objetivo, na visão de Maquiavel. A política tem uma ética e uma lógica própria. Ou seja, nem sempre o que é de forma tradicionalmente visto como mais ético é o mais eficiente para manter o poder. E o que fazer diante disso? Cagar e andar para a ética. Porque a virtude do estadista é manter o Estado. Seja qual for o meio que ele utilizar, ele será avaliado, ao final, pelo resultado. Mas será que isso não é um exagero? Vejam, temos um exemplo maquiavélico no Brasil. Talvez o maior de todos. Getúlio Vargas. Um cara que mandou uma mulher grávida para um campo de concentração da Alemanha nazista. Olga Benário. Prendeu os comunistas, perseguiu, matou, torturou no Estado Novo. Bombardeou a elite paulista em 1932, 34, reprimindo a tentativa lá de golpe ou autoproclamada revolução constitucionalista. Com tudo isso, como Vargas é lembrado? Tem a foto, tem a estátua, o busto. Como é lembrado? Está escrito o que ali em cima do quadro? Ditador? Está escrito o que ali? Totalitário? Isso está mais na moda, né? Talvez para Hannah Arendt seria. Bom, como é que Vargas é lembrado? Pai dos pobres. Hã?
leu e entendeu Maquiavel. Inclusive criou 2 partidos, um para os trabalhadores e um para a burguesia, o PTB e o PSB. Qual era o mais importante? Provavelmente, né? Alguns vão dizer que era o da elite, outros vão dizer que era do povo. O mais importante era quem para o próprio Estado. Qual o interesse? O dele. Na sua concepção, talvez sincera, não sei. Qual era o interesse? Do Brasil. Marxista sabe que não existe o interesse do Brasil, isso é algo abstrato. Existem interesses de classe. O país é desigual, o mundo é desigual. Se governa, em última análise, para uma ou outra classe. Vargas fez o máximo possível para jogar com ambas. Não foi o único, eu não quero dar outros exemplos mais recentes para não levantar debates intermináveis aqui, que depois nós não vamos ter tempo, né, de dar conta. Tudo bem? Para concluir Maquiavel, então, do ponto de vista da preservação do Estado, há vícios que, para a pessoa comum, para o príncipe, pode ser virtude. O príncipe deve saber ser bom ou mal de acordo com as necessidades políticas. De todo modo, ele deve sempre preservar as aparências, não vamos esquecer disso, né? Principalmente as aparências que são valorizadas pelos governados. Daí, por exemplo, que seja importante o capitão Jair Bolsonaro se apresentar como um cristão, né? Não é eventual. Esse eu tenho dúvida, se leu e entendeu, provavelmente entendeu sem ler. Está mais ou menos para esse chute aí que eu faria. Tem uma passagem, não me lembro agora exatamente qual capítulo aqui do Príncipe, mas tem uma passagem que Maquiavel conta a historinha de Ramiro de Lorca. Quem já leu, talvez lembre, né? Quem for reler ou for ler pela primeira vez, provavelmente vai se lembrar desse comentário quando chegar nessa parte. Basicamente, você tinha um principado que estava em desordem, estava em confusão. E aí, Maquiavel não, desculpa. O príncipe precisava resolver isso, colocar ordem na casa. Precisava de alguém, né, mais forte e cruel possível para resolver essa tarefa. Inclusive, até hoje, a classe média usa muito essa linguagem, né? Você vai combater bandido como? Com flor? Não é? A classe média gosta muito disso. Então, naquela época, você tinha uma cidade em desordem e Ramiro de Lorca, pense num cara mau, grande, cruel e impiedoso. Era ele. Foi chamado para cumprir a tarefa. Desceu o cacete no povo. Reprimiu a torta e a direita. Lógico que o povo ficou triste, indignado. Eis que aparece o príncipe declarando o seguinte: ele bateu em vocês? Que injusto. Eu não mandei ele fazer isso. Entende? Ele mandou, mas ele está dizendo o quê? Não, eu não mandei ele fazer isso. Tá aqui, ó. Vou prender ele. E mais, vou mandar cortar ele no meio. Tá aí no livro isso. Vou mandar cortar ele no meio. Colocar ele em praça pública, dividido em 2 vezes, com os instrumentos da violência que ele utilizou, que vão servir de símbolo de qual foi a causa da sua morte. Vejam, o príncipe contratou Ramiro de Lorca. Mandou ele bater no povo. E depois que ele cumpriu o seu papel, ele foi o quê? Descartado. Morto. Foi daí que surgiu a expressão corte de pessoal. Né? Cortou ele ao meio, colocou ele lá na praça, né? E com isso ele ganhou 2 vezes. Primeiro que ele conseguiu colocar ordem sem sujar as mãos. Ramiro de Lorca fez o serviço sujo. Segundo, ele deu um recado para o povo, que foi o seguinte: vocês achavam ele mal? Se ele era mal, imagina eu. Olha ali, ele que era mal está cortado no meio. Então, cuidado. Cuidado.
Trazendo para a atualidade, mas o que isso tem a ver com a pergunta do Exército? Calma. Trazendo para a atualidade, você vai ver que essa relação vai para além do pessoal. Não é mais o Ramiro de Lorca, não é mais o príncipe. É o Estado e as Forças Armadas, uma corporação, uma instituição, que durante um tempo de ditadura empresarial militar pode ser utilizada para botar ordem na casa e que depois pode ser descartada. Vocês viram como morreu Pinochet? Vocês sabem como morreram os ditadores argentinos, Videla e outros generais? Vocês sabem que eles foram presos, né? No Brasil não aconteceu isso. No Brasil eles estão aí ocupando um número recorde de cargos no Estado. Tem mais militar hoje no governo, ocupando cargos, do que até mesmo na própria época do regime empresarial militar de 64. Percebe? Se você pode dizer que no Chile, na Argentina e outros países, os chamados ditadores, os generais, foram usados durante um tempo para colocar ordem, depois foram descartados, alguns até presos. Por quem? Não é por uma pessoa, é um negócio impessoal, já é do sistema, como diz no popular, tá me entendendo? Utilizados pelo sistema para cumprir um papel de botar ordem, de manter a estabilidade, de evitar o comunismo, de evitar a revolução. E depois eles podem ser descartados. Você tem, bem-vindo, atenção, a reapresentação da historinha de Ramiro de Lorca, só que agora no século XX, agora na América Latina. Repare que no Brasil não aconteceu isso. Nós temos a incrível sorte, entre aspas, de viver num país onde a burguesia, as Forças Armadas têm maior capacidade, têm maior eficiência em dominar e manter o sistema do que em outros países.